Eu considero o presidente Bolsonaro um péssimo estrategista. Tá? Um péssimo estrategista. Eu falo isso publicamente. Acho ele um ótimo homem, um patriota, uma pessoa que é o melhor para o país, uma pessoa que fez o melhor governo que ele achava que ele tinha condições de fazer, mas ele não é uma pessoa de boas estratégias. O presidente Bolsonaro é uma pessoa que toma estratégia de forma errática, demora a decidir, volta atrás do que decide. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. O que é essa dinâmica em relação ao surgimento dessa direita populista, como você colocou, começou a alterar na dinâmica de poder no mundo, e isso teve também suas influências aqui no Brasil, para gerar toda essa reação que você narrou em relação à judicialização, censura, a criação desse complexo, digamos assim, que foi revelado depois? Qual era a alteração que estava acontecendo? Era uma alteração mesmo estrutural? Era uma coisa estrutural ou algo pontual que estava acontecendo? Você pensa que as pessoas estavam muito satisfeitas, né, com o que se chama de estratégia da tesoura no Brasil, por exemplo, onde você tinha uma alternância entre PT e PSDB, PT, PSDB, PT e PSDB, com o PT mais ou menos até uma certa perda das estribeiras, né, no final do segundo governo Lula e no governo Dilma, uma certa manutenção ali dos fundamentos macroeconômicos que a gente aprende na escola, né? A ideia do tripé, o consenso de Washington, etc. E você criou uma classe que se deu muito bem com isso. Você pensa, as grandes empresas nunca foram tão grandes, não só no Brasil, no mundo, né? A mídia se tornou riquíssima, com jornalistas ganhando uma fortuna e com um poder concentrado e consolidado para empregar essas pessoas que não seriam empregadas se a audiência tivesse livre oportunidade de escolher. E, obviamente, uma classe política que estava confortável também, inclusive, para os seus esquemas, sejam de corrupção, seja de poder. Então, quando você tem um movimento que derruba essa ordem, e pensa até no judiciário, tá? O judiciário brasileiro é talvez o poder, eu diria assim, está entre os mais corruptos do planeta Terra, né, onde você tem classes de juízes da primeira instância que vendem decisões. Eu acabei de ser extorquido por um juiz no Rio de Janeiro. Você tem juízes com esquemas de leilões no Brasil. Então, todo mundo sabe que esse negócio do leilão de imóvel no Brasil é uma putaria dominada pelos juízes e seus escritórios de advocacia. Você tem, até no Rio de Janeiro, se você pegar a Lava Jato, o escândalo envolvendo o próprio Marcelo Bretas e o escritório de advocacia lá. Então, assim, essa classe estava muito bem ganhando. E, obviamente, no STF, né? Onde você tem os escritórios de advocacia de 7 dos 11 ministros que basicamente extorquem os empresários para pedir parecer em causas multimilionárias, porque tudo vai parar no STF. Então estava tudo muito gostoso, estava tudo muito bom. Para quem que não estava bom? Ora, não estava bom para o pequeno empresário, né? Aquele sujeito que tinha uma fábrica em Vilar dos Teles, no Rio de Janeiro, esse quebrou, porque veio sei lá, a Shein, ou quem quer que seja, o Walmart, mandou a fábrica para a China, a competitividade do cara acabou, o cara perdeu todo o investimento dele, todo o maquinário dele, quebrou, mas tem alguém na Magazine Luiza, ou sei lá o que quer que seja, só para escolher uma empresa aqui qualquer, não estou dizendo que ele especificamente, que está muito bem, porque consegue outsource a produção para a China. Então você começa a ter os grandes se dando muito bem e os pequenos se ferrando. Então, quando você começa a criar essas pessoas começam a ter voz para se revoltar e mudar o sistema político, é claro que essas pessoas que estão no poder, essas todas que eu falei que estavam muito felizes, é claro que essas pessoas vão reagir. É claro que essas pessoas vão reagir. E hoje, o grande problema que essas pessoas têm é que você tem uma classe política, e aí você tem um problema no Brasil mais sério, que é uma falta de representatividade popular. O Brasil não é nem de longe uma democracia direta, e talvez nem precisasse ser, mas não é, né? Então, por exemplo,
os candidatos não são escolhidos pelas pessoas como são escolhidos nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem primária, escolhe-se os candidatos, tudo, até para vereador. Você tem primária, que é uma eleição que é o primeiro turno aqui dos Estados Unidos, aí você escolhe o candidato e aí esse candidato vai disputar. Você pode ter candidato sem partido nenhum. E nós temos independentes espalhados por todo o país. Já tivemos candidaturas independentes importantes nos Estados Unidos, até o próprio Teddy Roosevelt. Então, isso é assim que funciona aqui. No Brasil, é o cacique que escolhe quem vai ser candidato. A eleição é 100% financiada pelo dinheiro do fundo partidário, porque você já não conseguiu retirar a participação popular financeira das eleições e usa o dinheiro Então, os burocratas escolhem quem vai ser o candidato e usam o nosso dinheiro para escolher os candidatos vão ser. Não bastasse isso, quando você chega para a Câmara dos Deputados, a eleição não é nem por distritão, nem por distritinho. Ela é por um sistema de lista onde os votos não são seus, são do partido. Então, obviamente, isso gera um descasamento entre o que querem as pessoas e o que o governo representa. E você pode advogar. Eu acho que hoje tem pessoas advogando abertamente para a ideia de que é melhor que seja assim porque as pessoas são muito burras, são o gado. Se você deixar as pessoas agirem assim, a democracia vai entrar em ruína. E há uma certa verdade nisso. O James Madison, né, fala que, pai da Constituição americana, ele fala o seguinte, que a democracia pura são 2 leões e 1 cordeiro decidindo o que tem para o almoço. Então você não pode, 2 lobos e 1 cordeiro, então você não pode ter uma democracia pura, né? Você não pode ter um sistema de plebiscito puro. A democracia ela é o equilíbrio entre a vontade da maioria e os direitos individuais. Então só que eu acho que hoje a gente vive um momento onde você tem um establishment que está super poderoso, que pode demais, e uma população que está tendo este modo de vida e a vontade dessas pessoas enfiadas goela abaixo delas. Esse aqui eu acho que é o grande conflito e a grande tensão que você tem no mundo hoje em dia. E às vezes você tem que empurrar as coisas um pouco mais para um lado, às vezes você tem que empurrar as coisas um pouco mais para o outro lado, né? Eu acho que houve momentos no mundo onde o populismo exacerbado trouxe consequências ruins. Houve momentos onde a concentração do establishment gerou problemas ruins. Então, de vez em quando, você tem que ter ajustes. Eu acho que a gente está num desses momentos de ajuste. Paulo, trazendo esse ponto para uma questão prática, quando você avalia o governo do Bolsonaro, encerrado ali logo depois da pandemia, né? E claro que teve esse efeito que pesou bastante, mas o que você acha que é a grande justificativa para que aquele governo em questão não conseguisse fazer o rompimento completo desse establishment? Porque era o grande momento de esperança, digamos assim, para a direita naquele momento, né? A gente vai finalmente conseguir colocar alguém que vai acabar com meio que naquela pegada que o Milei fez, conseguiu de fato executar, apesar das dificuldades. O que você acha que faltou para que fosse possível esse rompimento naquela altura? Várias coisas. Primeiro que é difícil você fazer um rompimento completo, né? Você pega o presidente que eu considero na história que é o maior rompedor de paradigma numa democracia, que é o Teddy Roosevelt. O Teddy Roosevelt, se você analisar a biografia dele, eu sou muito fã do Teddy Roosevelt, eu acho que o momento que o Teddy Roosevelt viveu na virada do século XIX para o século XX é muito parecido com o momento que a gente está vivendo no início aqui do século XXI, quase que 100 anos depois, assim, é muito parecido. Ou, se você pegar um exemplo antes dele nos Estados Unidos também, o Andrew Jackson, que também foi do lado democrata, né? Um sujeito que teve um âmbito muito mais populista. Esses rompimentos, eles nunca são completos, eles são graduais e vão de acordo. Eu citei 2 caras aqui agora, que são talvez os caras com os 2 maiores pares de bolas da história dos Estados Unidos. O Andrew Jackson é quase que um super-humano e o Teddy Roosevelt é o sujeito que teve que parar de lutar boxe dentro da Casa Branca porque começou a se machucar muito quando já era coroa. É um cara que gostava de caçar e lutar jiu-jitsu, né? Pensar que o Teddy Roosevelt estava tomando aula de jiu-jitsu na Casa Branca 100 e poucos anos atrás. Eles são sujeitos muito corajosos, muito fortes.
eu acho que o presidente Bolsonaro não tem essa mesma personalidade, ele não é uma pessoa tão forte, tão corajosa quanto muitas vezes o momento necessitou que ele fosse. Então, é uma coisa dura de dizer, é uma coisa ruim, mas ele não foi... O professor Olavo de Carvalho falava muito isso, né? Ele não teve a ousadia necessária para tomar uma postura mais agressiva. Em parte, porque foi muito convencido pelas pessoas que o cercavam que era possível encontrar uma composição com o establishment. E ele começa o governo tentando uma composição com o judiciário, uma relação muito boa ali com o Dias Toffoli, o próprio advogado-geral da União, do presidente Bolsonaro, que se chama José Levi, hoje teve o visto cancelado, né? Agora recentemente teve o visto cancelado, inclusive porque era o secretário, depois se tornou o secretário-geral do Alexandre de Moraes no TSE. Então você pensa, o que é dormir com o inimigo, né? O seu advogado-geral da União, que é quem representa os interesses da União no Supremo Tribunal Federal, é o cara que depois vai ser braço direito do Alexandre de Moraes. Opa, né? Talvez essa não tenha sido a melhor decisão. Mas o próprio recorrer aos militares como banco de recursos humanos, né? Pensar que o presidente Bolsonaro, assim como o presidente Trump passou por um problema similar, quando você entra no governo, você não está preparado para ocupar cargos. Então você tem muita gente para delegar. E você não pode delegar as pessoas que estão nesses cargos porque eles são o establishment. Então, a quem que o Bolsonaro recorreu? Em boa parte, às Forças Armadas. Por quê? Porque sabia que encontraria nas Forças Armadas pessoas patriotas, pessoas majoritariamente honestas e pessoas tecnicamente capacitadas. Então delegou a essas pessoas. Só tem um problema. As Forças Armadas são a maior instituição do deixa-de-cismo no país. O militar, hoje brasileiro, ele é um burocrata tecnocrata. Então ele não entra em guerra, ele não tem nenhum compromisso. Quando você chega no generalato, você só é promovido a general se você tiver puxado o saco de todo mundo até chegar nesse ponto e não tiver criado conflito com ninguém, para não tomar uma bola preta. Então você coloca esses caras no poder, eles têm uma visão extremamente positivista. O que é a ideia do positivismo? É a ideia de que a história vai avançar até um ponto onde não vai haver ideologia política e todas as decisões serão tomadas com base em critérios puramente técnicos e você terá uma administração tecnocrata que levará a uma utopia, e os militares têm essa formação muito forte dentro deles. Não todos, mas é uma influência forte dentro da corporação. E aí você pega isso. Eu considero o presidente Bolsonaro um péssimo estrategista, tá? Um péssimo estrategista. Eu falo isso publicamente. Acho ele um ótimo homem, um patriota, uma pessoa que é o melhor para o país, uma pessoa que fez o melhor governo que ele achava que ele tinha condições de fazer, mas ele não é uma pessoa de boas estratégias. O presidente Bolsonaro é uma pessoa que toma estratégia de forma errática, demora a decidir, volta atrás do que decide, descumpre acordos, abandona aliados, e isso na política tem efeitos desastrosos para ele, inclusive, para ele mesmo, inclusive. Então, eu reputo a isso o governo Bolsonaro não ter sido tão bom quanto nós gostaríamos que fosse. Posto isso, não tem ninguém melhor, né? Então eu vejo, por exemplo, as pessoas de movimentos políticos até pouco expressivos em termos de representação popular e falo assim, tá bom, quem que vai ser o seu candidato para representar então os anseios da população, se não é o Bolsonaro? E ninguém me aponta alguém melhor. Assim, eu reconheço, eu sou analista político, é minha obrigação. Posso gostar pessoalmente do presidente Bolsonaro, mas é minha obrigação fazer uma análise sincera sobre os desejos e as virtudes e os defeitos dele. E se algum dia eu fizesse parte, e não pretendo, só para deixar claro, de um governo, eu perderia essa habilidade de fazer essas críticas, porque eu acredito em hierarquia, acredito que você deve... Mas enquanto eu não faço, eu tenho que ser livre para fazer esse tipo de crítica. Agora, eu pergunto às pessoas que são críticas ao presidente Bolsonaro, então tá bom, ele não fez o que a gente queria anti-establishment, quem faria? Quem faria melhor? Aquele que faria melhor que atire a primeira pedra. Então,
é aquilo, Josué. Não é tão bom quanto a gente queria, Henrique, não é tão bom quanto eu acho que poderia ter sido, mas é o melhor que a gente tem. Olá, amigos do canal Olavo é do Carvalho. Muitos foram pegos de surpresa com a notícia da prisão do Bolsonaro, mas quem acompanha nosso canal aqui sempre esteve muito bem informado, porque há mais de 2 anos atrás nós avisamos que esse momento iria chegar, que Bolsonaro seria preso. Isso aconteceu quando nós percebemos que a grande mídia se escondeu diante da censura. Assustada, eles calaram e demitiram jornalistas como Paulo Figueiredo e Rodrigo Constantino, que ficaram sem voz. Mas aqui no canal Olavo do Carvalho, a gente não deixou esse medo nos abater. A gente criou o canal, ele cresceu e hoje já somos quase 1 milhão de inscritos. Então eu peço a sua ajuda para que nosso trabalho possa continuar chegando a mais pessoas, com análises políticas e notícias que você não vê na grande mídia. Você é o patrocinador desse canal. É teu like que mantém o nosso canal de pé. Cada compartilhamento, comentário, opinião sua aqui é muito importante para a gente e faz com que nosso canal não pare. Não recebemos ajuda de ninguém, de nenhum partido político, dinheiro público de nenhum lado. Nosso trabalho é exclusivamente patrocinado e financiado por apoiadores, tanto do canal quanto quem apoia o Paulo Figueiredo ou o Rodrigo Constantino. É assim que a nossa voz continua chegando a mais pessoas. Aqui na descrição você encontra a melhor forma de você apoiar o criador de conteúdo que você quiser. Eu venho lembrar que nós temos vídeos novos aqui no canal todos os dias às 18, 19 e 20 horas. Valeu, pessoal, até a próxima.